Olha, você sabe que eu sempre trago celulares aqui de todas as faixas de preço, básicos, intermediários e topos de linha, de marcas conhecidas e outras até nem tanto ainda, mas todos são produtos que têm qualidade. E é normal que algumas coisas que esses celulares apresentem você possa gostar ou não em certos modelos, mas no geral eles são bons aparelhos. Mas tem alguns celulares que eu simplesmente não compraria independente do preço, mesmo que sejam celulares excelentes, e eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Daí você me fala nos comentários se você concorda ou não. E basicamente eu tenho recebido alguns comentários aqui me perguntando se vale a pena comprar um certo modelo de celular. E olha, independente da marca, tem alguns pontos de atenção. Eu quero chamar sua atenção nesse vídeo e eu vou direto ao ponto. Você tem visto uma enxurrada de marcas novas chegando ao Brasil e por mais que você ainda não conheça a marca, como acontece em todas elas, né? Elas têm produtos excelentes, outros talvez nem tanto e que talvez não seja o que você procura também. Às vezes tem pessoas que a gente fala sobre um celular como esse aqui, ó, Moto G05, celulares aqui da Motorola, e tem gente que diz, é super básico, não vale a pena. Mas não vale a pena para quem? Se você está procurando um celular básico e realmente quer economizar, ele pode ser uma excelente escolha, né? Às vezes você prefere os topos de linha, então talvez só os topos de linha que são interessantes para você. Por isso que é importante que você se inscreva aqui no canal, porque eu estou tentando trazer o máximo de produtos que eu conseguir para testar e mostrar por aqui. Mas você precisa ficar atento a algumas coisas, e a primeira categoria inclui celulares que já estão defasados ou próximos do fim da vida útil. Esses celulares eu definitivamente não compraria. É muito comum encontrar promoções e ofertas para celulares que foram lançados há um certo tempo. Aliás, eu vejo muita gente comentar aqui e perguntar se vale a pena, por exemplo, comprar um iPhone SE de terceira geração. Esse celular, se você fizer uma pesquisa rápida, vai ver que ele foi lançado em 2022. Apesar do processador ser bom, esse celular ainda está à venda, mas tem gente, 64 GB apenas. Ele tem um design ultrapassado, corpo de iPhone 8, tela pequena e bateria que dura pouco. Além de ser caro para o que ele oferece, porque se eu faço uma pesquisa agora, ele custa aproximadamente R$2.000 ainda. Eu quero que você entenda que isso é apenas um exemplo. No caso da Samsung, eu tenho aqui, por exemplo, alguns celulares da Samsung, né? O Galaxy S20 FE. Ele ainda está à venda nas lojas online, principalmente nas físicas. Tem 128 GB, o que é até ok. Esse celular foi um sucesso no lançamento, mas hoje, com a bateria desgastada e o suporte de software chegando ao fim, simplesmente não compensa mais comprar. Quando eu digo bateria desgastada, é porque mesmo estando desligado e na caixa como esses celulares estão aqui, essas baterias vão perdendo a capacidade química de acumular energia. O celular custa em média R$2.000 a R$2.500, mas já está ultrapassado e certamente não é uma boa opção de compra atualmente. Acontece que celulares assim, embora foram excelentes quando foram lançados, atualmente não fazem mais sentido. Infelizmente, celulares têm um tempo de vida útil e por causa da capacidade do mercado de tecnologia de estar sempre se atualizando, né? Celulares lançados de 2 a 3 anos atrás, por mais que tenham sido topo de linha, podem não ser um bom negócio hoje. Mas isso não quer dizer que se você usa um celular desse, que foi lançado há 3 ou 4 anos atrás, como por exemplo, Galaxy A52 ou A72, lembra dele? Tem até vídeo aqui no canal sobre ele. Ou mesmo Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra. Eu lembro que teve o Motorola Edge 20 Pro, Edge 20. Talvez você tenha esses celulares e isso não quer dizer que você tem que sair desesperadamente para vender ele. Eles funcionam, mas não recebem mais atualização. Você tem, ok, mas para comprar atualmente não vale mais a pena. Por quê? Primeiro que eles estão defasados, processador mais antigo. Então na caixa guardadinho a bateria já perdeu ali um pouco de sua capacidade, mesmo sem uso. Se você compra hoje, isso quer dizer que você vai pagar um preço descontado em cima desse celular,
mas o tempo de vida útil dele praticamente zerou. Para comprar esses celulares hoje em dia, não vale mais a pena porque os processadores trazem desempenho fraco para os dias de hoje. Modelos básicos ou mais antigos piorou mais ainda, como o Samsung Galaxy A03, A04. Eu tenho aqui, por exemplo, o A06, mas esse é um lançamento recente, então vai durar um certo tempo. Agora, Motorola E14, Moto G22, geralmente vem com processadores mais lentos e pouca memória RAM. E não quer dizer que seja apenas Samsung, Motorola, de qualquer marca, tá? Era comum, por exemplo, esses celulares trabalharem com 4 GB de memória RAM, lembra? Isso é impensável hoje em dia. Eu não sei se você usa um celular com 4 GB de memória RAM, mas se isso acontecer, você sabe que ele fica lento, trava, não dá para guardar mais nada, né, gente? Você coloca ali, armazena o que vai ter 64 GB, é complicado. Isso resulta em travamentos frequentes, lentidão para abrir apps e uma experiência frustrante mesmo com tarefas simples. Segundo problema, vamos lá, armazenamento. Eu não compraria definitivamente hoje celulares com 64 GB de armazenamento, como é o caso lá. A Jeff ainda existe. Se você pesquisar por alguns modelos, ainda tem celulares à venda com 64 GB. O que vai acontecer é que o sistema operacional, mesmo que ele atualize, pior ainda se ele atualizar, vai consumir quase todo o espaço de memória interna e não vai caber mais nada com pouco tempo. Você vai ter dor de cabeça, vai achar ruim e sair culpando a marca depois. Gente, os produtos foram fabricados, ainda estão à venda, mas não valem a pena comprar agora, em 2025, 2026, por favor, né? Agora, ó, tem uma questão que aí eu queria saber muito sua opinião. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns celulares bem básicos, mas que já tem 256 GB, como por exemplo o Moto G15. Ó, esse celular não é antigo, né? Foi lançado, acho que ano passado. Ele tem 256 GB, tá? Eu tenho aqui o Galaxy A06 5G também com 256, mas tem versões à venda de 128. Qual a sua opinião? Você compraria como esse aqui, ó, 128 GB ainda? Eu acho que 128 GB já tá chegando ali num momento que talvez é de se pensar em não comprar mais. Tá, 256 é um pouco mais caro, mas vai fazer muita diferença. Às vezes é melhor você parcelar um pouquinho mais, pegar a versão de 256, que você não vai ter problema. Exceto se você não gosta de tirar fotos, nem de gravar vídeos, então pega um celular mais básico mesmo, sabe? Nem vai importar tanto câmera para você, porque aí ele não vai ocupar quase espaço, né? Mas mesmo assim os aplicativos vão ocupar. Se você usa TikTok, Instagram, WhatsApp, você sabe que ele vai consumir muita memória interna. Então você compraria 128 hoje em dia ou 256 é o mínimo aceitável? Me conta aqui nos comentários. Agora eu tenho uma terceira questão também. Em minha opinião, é outro grande problema, a falta de atualizações de segurança, principalmente de segurança. Sistema também. Você sabe que algumas marcas se destacam mais que outras nessa questão e a maior parte das fabricantes tem ali um tempo de atualização que é limitado. Marcas como Samsung, por exemplo, já trazem ali de 4 a 7 anos de atualizações. Se eu pegar o A06 na versão 4G, eu vou ter 4 anos de updates. A06 na versão 5G, eu já tenho 7 anos de atualizações. Aí tem até outra polêmica, né? Eu não sei se um celular tão básico, com um processador mais simples, vai aguentar 7 anos de atualizações do sistema Android, ou se isso vai deixar ele lento, porque sabe que pesam novas funções. É até um ponto a se pensar, mas 4 anos já estaria legal para o A06, né? Agora, intermediários, topos de linha com 7 anos, a Samsung está de parabéns. É algo, aliás, que eu cobro que falta aqui na Motorola. Aparelhos, às vezes, mais simples, tem 2 anos de updates, como o Moto G015, e aqui o G86 às vezes pega a mesma coisa, né? 3 anos ela pega até para os topos de linha, seria interessante aumentar para 5. A Samsung, por exemplo, adotou uma política de atualizações melhor lá em 2022, quando anunciou que a maioria dos topos de linha intermediários passariam a receber 4 anos de atualizações no Android e 5 patches de segurança. Patches de segurança são mais importantes ainda, tá? Porque se eu uso um celular desse, pegar aqui, ó, o Redmi A5, que só tem o quê? 2 anos de atualizações, eu vou comprar em 2027,
já não vai receber mais nada de atualização. Já não vai ser muito interessante, principalmente se você usa banco. Tem que prestar atenção nisso antes de comprar, não é só comprar porque está em promoção. A partir de janeiro de 2024, foi que a Samsung pegou, ó, no lançamento do S24 e anunciou a política nova, mais ambiciosa, 7 anos de atualizações do Android e 7 patches de segurança. Isso não quer dizer que eu compraria, por exemplo, um Galaxy S24 em 2027. Eu acho que para todos os celulares existe uma janela, limite aceitável de compra para você não se arrepender. Para celulares de entrada, essa janela é bem mais curta. Por exemplo, vamos lá, Moto G05, Galaxy A05 da Samsung, a venda em 2026 já não pode fazer tanto sentido, né? Pode ter o seu limite de tempo. 2027, eu não compraria. E mesmo assim, como você vai comprar ele daquela data em diante é que você usa, fica com pouco tempo de uso, já que não pode ter mais atualizações. Celulares mais antigos param de receber updates de segurança. Talvez você não goste de atualizar as versões do Android por motivos pessoais, mas eu atualizaria. Eu já falei nisso num vídeo recente que eu vou compartilhar aqui o porquê, tá na descrição. Mas updates de segurança, você tem que atualizar. E novas versões do sistema também são importantes, seja Android, iOS. Isso deixa o aparelho, quando ele não recebe mais essas atualizações, vulnerável a malwares, bugs, problemas e impede o uso de novos recursos. Agora tem uma questão que você tem que talvez você nunca pensou, mas a bateria desses telefones vão ficando desgastadas com o tempo, mesmo novos na caixa. E a bateria perde a capacidade de reter carga. Em modelos mais antigos, isso acontece com mais frequência, mesmo que você compre, vamos lá, um Moto G03, comprar hoje em dia, não compra, gente. Não vai funcionar bem, né? Vou pegar ali um Galaxy A05, eu não compraria também. A bateria vai perdendo ali a capacidade de aguentar carga para o dia todo, além de haver um risco de superaquecimento. Então percebe que esses celulares, independente do preço, modelo, marca, que vão passando de tempo e ainda continuam sendo vendidos guardadinhos ali, podem não valer mais a pena. Muita gente, por exemplo, só compra um celular depois de 1 ou 2 anos de lançamento. Para guardar o preço baixar mesmo, né? Já que a marca lança novas versões, o preço tende a cair. É até uma estratégia interessante. Se você não é entusiasta de tecnologia, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o Galaxy Z Fold 7, lançou esse ano. Isso quer dizer que o Z Fold 6 ficou mais barato. E ok, tudo bem comprar ele agora, depois de 1 ano. Não há problema porque ele vai receber atualização por bastante tempo. Tem um processador bom, um design atualizado, bateria boa. Mas a pergunta é por quanto tempo vale a pena comprar? Você compraria, tipo, o Z Fold 5 em 2027, 2028? Tá entendendo? O Moto G15 aqui, ó, básico, que chegou com o Android 15, talvez só receba 1 ano de atualização de segurança para o Android 16. Daqui a 2 anos, ao comprar o celular, você vai receber essas atualizações assim que der ele da caixa. E só, não vai receber mais nada. O celular vai ficar sem suporte, se tiver algum problema, não tem mais correção. Então, será que vale a pena aproveitar o preço descontado, que deve custar uns R$600 lá em 2027? Ou seria melhor pegar o Moto G07 quando lançar, mesmo que seja o dobro de preço, mas vai ter 2 ou quem sabe 3 anos garantidos para frente, dependendo da nova política da marca. A mesma coisa eu posso dizer de intermediários e topos de linha. Claro, respeitando o tempo de cada um, não é? Agora, acontece outra coisa que afeta até mesmo os lançamentos mais novos, que me fariam não comprar alguns celulares. Eu não compraria, que são lançamentos com mau custo-benefício. Gente, entenda o seguinte, quando a gente faz vídeos sobre custo-benefício, muita gente vem nos comentários e fala que, vou dar um exemplo, Galaxy Z Fold 7. Aí às vezes a gente coloca no título, o melhor celular da Samsung custo-benefício. Aí às vezes você vai dizer, mas esse celular, onde que é custo-benefício? Claro que é. Uma Ferrari pode ser um custo-benefício para alguém. Custo-benefício, ele não pode, por isso que ele tem esse nomezinho duplo, se basear apenas no preço. Ele tem que entender se o custo que eu estou pagando nesse produto vai me entregar o benefício equivalente ao preço. Então, um Galaxy Z Fold 7 pode ter um excelente custo-benefício. Um iPhone 17 Pro Max,
quando lançar? Pode ser um excelente custo-benefício, mas tem celulares que são lançados, pode ser, volta para cá, topo de linha, intermediário, eu posso pegar um Redmi Note 14 aqui, ou posso pegar um Moto G05 básico, e a pergunta que vai ficar é se esses celulares têm um bom custo-benefício. Lançou o celular caro demais, será que vale a pena? Pela única razão, preço. Eles trazem uma ficha técnica, às vezes, que não justifica o valor mais alto, ou oferecem uma experiência inferior a um concorrente na mesma faixa de preço. Você tem que analisar isso. Apesar de populares, muitos modelos simplesmente pecam no desempenho, porque optam por processadores mais antigos, oferecendo muito menos que outros celulares na mesma faixa de preço, e mesmo sendo lançamento. Por isso que é importante você acompanhar os comparativos de celulares. Nós temos um canal aqui que é o Comparador.tech que só faz comparativa de celular. Vou deixar o linkzinho aqui embaixo. E ó, você tem aqui também o canal onde a gente mostra os produtos assim que eles são lançados. Então se inscreve aqui também. Assim você não perde os vídeos para ter uma avaliação técnica, mas sabe que a gente traz uma visão ali deixando de lado um pouco se gosta ou se não gosta do aparelho, mas falando mais tecnicamente. Algumas marcas têm lançado ou relançado modelos que sempre tiveram um excelente custo-benefício, aproveitando processadores do ano passado, como a Xiaomi faz em alguns modelos. Às vezes é um retrocesso e ainda tem um preço inflado. Outros celulares topo de linha têm o preço muito caro no lançamento e às vezes não faz sentido, não é um bom custo-benefício. Às vezes vale a pena comprar ele depois de um ano de lançado realmente, desde que você não espere tanto tempo para isso. Então, para não perder tempo com isso, você pode se inscrever aqui no canal e nos nossos canais para acompanhar e economizar. Aliás, tem um Comparador.tech site também, tá? Você vai colocar o Comparador.tech, você vai direto para o site e faz o comparativo economizando, ou aproveite os links compartilhados na descrição e no grupo de ofertas. Para evitar a frustração de comprar um celular que não vale a pena, é muito importante saber quando ele foi lançado, se o celular novo tem uma boa ficha técnica e se a bateria ali ainda está em bom estado. É por isso que eu sempre trago comparativos por aqui e gosto de explicar cada detalhe sobre um celular novo, mesmo que o vídeo fique mais longo. E tenha muita atenção para a gente finalizar no processador que vem embarcado nesses celulares. Evite modelos com chips muito antigos ou de entrada de marcas menos conhecidas se você busca um celular fluido. Verificar a política de atualizações antes de comprar também é importante. Ver por quanto tempo a fabricante garante atualizações e a data de lançamento. E aí você pode acompanhar as análises e comparativos recentes por aqui ou em sites especializados que testam desempenho na prática. É muito importante porque quando a gente encontra um ponto de atenção, sempre é destacado nos vídeos. E às vezes algumas pessoas que assistem o canal acham que eu estou criticando a marca por criticar. Eu estou me vendendo para outra. Gente, por mais que você não goste de ouvir, talvez você tenha um celular daquele, né? Eu entendo. Mas é a verdade baseada em informações técnicas. Entendeu? Eu espero que esse vídeo te ajude da próxima vez que você for pesquisar por um celular que já foi lançado há 1, 2, 3 anos. E aí você fica na dúvida se vale ou não a pena. Então não esquece de me contar aqui nos comentários o que você achou, a dúvida que você tiver também, se um aparelho vale ou não a pena, deixa nos comentários, não esquece do like que é muito importante aqui no vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê como sempre nos próximos vídeos por aqui ou nos outros canais, links na descrição. A gente se vê depois. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau.